Nós vamos iniciar então tratando um pouquinho de relembrar aqueles temas que a gente trabalhou na nossa última aula, para que a gente possa dar continuidade, você entenda a continuidade do conteúdo. Bom, nós estávamos abordando a questão da capacidade, vocês se lembram disso? Nós estávamos tratando sobre a diferença da capacidade de direito e de fato. Olha só, eu já havia apresentado para vocês em sala de aula esse desenho aqui que ilustra bem como se dá a capacidade de direito, a capacidade de fato e depois a legitimidade. Não é nosso objeto de estudo aqui aprofundar sobre esse tema porque já foi tratado com você, né? Você deve se lembrar, quem ainda não estiver recordando, dá uma voltada lá no seu caderno, dá uma lida sobre esses institutos, só para que você consiga entender o fio da meada, tá bom? Bem rapidamente, a capacidade de direito é uma capacidade genérica, né, que todo mundo tem a partir do nascimento com vida. Então, quando eu nasci com vida, adquiro personalidade, eu adquiro também uma capacidade genérica, ou seja, uma capacidade para ser sujeito de direitos, ter direitos e assim também assumir obrigações. Mas eu não consigo exercê-los sozinho, eu não consigo exercê-los de imediato. Eu posso ter um direito, como eu exemplifiquei com você lá na sala de aula, né? Eu recebi uma fazenda a título de doação do meu avôzinho e então eu tenho direito de ser proprietário daquela fazenda, mesmo tendo nascido ontem, né? Tem um diazinho de vida? Sim, a partir do nascimento com vida você se torna sujeito de direitos. Então, essa capacidade a que eu me refiro, ela é uma capacidade genérica, porque todo mundo, todo ser humano tem, né? Depois a gente passou a estudar a capacidade de fato, que aí é uma capacidade de exercício dos atos da vida civil. A partir de quando eu começo a poder exercitar os atos da vida civil pessoalmente. E aí vocês vão se lembrar que essa capacidade, ela, enquanto não é atingida, ela tem como efeito uma incapacidade, a contrário senso, né? Enquanto eu não consigo atingir essa capacidade de fato, essa capacidade de exercer sozinho os atos da vida civil, eu sou considerado um incapaz. E nós vamos já relembrar que existe uma gradação dessa incapacidade. E nós vimos também que existe a legitimidade, que é específica para a prática de alguns atos. Muito embora eu tenha capacidade de direito, eu tenha capacidade de fato, pode ser que eu não esteja legitimada à prática de um ato específico. Por exemplo, na compra e venda de pessoas casadas, eu preciso de um documento a mais para que eu possa efetuar aquele negócio jurídico de maneira válida, de maneira eficaz. A pessoa que é casada precisa da outorga uxória. Essa outorga uxória é um exemplo de uma legitimidade específica necessária para a prática somente daquele ato da vida civil, não de todos. Então, a legitimidade ela é mais específica ainda do que a capacidade de fato. Bom, eu disse a vocês então que a capacidade de fato, quando ela tem uns requisitos, né, para serem atingidas, quando ela não é atingida, ela tem como efeito a incapacidade da pessoa, né? E vocês já devem ter anotado no caderno de vocês o conteúdo desse slide, eu estou só relembrando por enquanto. A pessoa que é impossibilitada de manifestar juridicamente a sua vontade, disse que lhe falta capacidade de fato, ou que é incapaz. Quando a gente está tratando de incapacidade, a gente está tratando especificamente dessa capacidade aqui do meio, né? Não dá pra gente dizer que existe incapacidade de direito, não. Existe incapacidade de fato, ou seja, incapacidade para o exercício, para a prática de algum ato da vida civil, tá?
Bom, na teoria das incapacidades, a gente observa que essa incapacidade pode ser suprida. Vocês se lembram, né? Quais são os casos de incapacidade? Quem aí não estiver se lembrando, eu vou pedir para que pare um pouquinho o vídeo, volte lá no seu caderno, dê uma estudada sobre isso. Quais são os casos que geram a capacidade absoluta? Ou qual é o caso, né, que gera a capacidade absoluta, e quais são os casos que geram a incapacidade relativa. Volta lá e relembra isso, porque isso é importante para a gente entender e finalizar esse conteúdo agora, tá? Nessa teoria das incapacidades, então, a gente observa que essas incapacidades podem ser supridas. Não significa que eu, sendo uma pessoa absolutamente incapaz ou uma pessoa relativamente incapaz para a prática de algum ato da vida civil, que eu não vou conseguir praticar aquele ato. Eu só preciso de algum instrumento que o próprio ordenamento jurídico nos traz para suprir essa incapacidade. A teoria das incapacidades existe para a proteção dos incapazes, para que eles possam realizar os atos da vida civil de maneira válida e não percam de realizar algum ato por conta dessa sua incapacidade. É possível suprir, então, a falta de capacidade de fato por meio de dois institutos, quais sejam? O primeiro deles, a representação, e o segundo deles, a assistência. Nós vamos utilizar a representação para aqueles que são absolutamente incapazes e vamos utilizar a assistência para aqueles que são relativamente incapazes. Repito, quem são essas pessoas? Você vai retornar, vai estudar lá o artigo 3º e 4º do Código Civil, tá? Bom, nos faltou estudar em sala de aula quais eram ou o que é esse Instituto da Representação e o Instituto da Assistência para que a gente finalizasse esse conteúdo. Então, vai lá para vocês, anotem no caderno de vocês esse conceito que eu vou ler. Eu não sei se você consegue, por meio do vídeo, visualizar bem, porque o slide ficou pequeno, né? A luz acho que não está tão adequada, eu estou gravando aqui do meu celular. A gente não tem todo um aparato aqui para isso, né? Mas se você não conseguir fazer a leitura desse material aqui pelo vídeo, vá anotando a partir da leitura que eu vou fazer. Então, para o vídeo e vai anotando no seu caderno, porque é importante que você tenha um caderno bem estruturado com todos esses elementos principais. E um deles é esse aqui que eu vou passar para você agora, tá? Então, eu vou fazer a leitura, observe com atenção. Representação é a substituição do incapaz por uma pessoa capaz na prática de um ato jurídico. O representante pode ser os pais no exercício do poder familiar, os tutores e os curadores. Bom, a representação é aquele ato no qual alguém que já é capaz vai suprir a incapacidade de uma pessoa incapaz que é de fato titular daquele direito. Então, imaginem que aquele bebezinho, né, ou uma criança precisa efetuar a venda da fazenda que o vozinho deixou para ele, né? Ele não vai poder efetuar essa venda? Não, ele vai poder efetuar essa venda, só que não ele pessoalmente vai assinar o documento, não ele pessoalmente vai fazer toda a negociação, ele vai ser representado por uma pessoa capaz, que geralmente, né, na maioria dos casos, esse representante serão os próprios genitores, né? O pai e a mãe dele. Então, esse Instituto da Representação serve para a substituição. Observe isso. Substitui o ato do representante, substitui o ato do incapaz. Um outro instituto que a gente precisa estudar é direcionado para os relativamente incapazes. Vamos fazer a leitura e você também faz a anotação no seu caderno. A assistência serve à regularidade dos atos ou negócios celebrados pelo incapaz, de modo que a presença do assistente não substitui a do assistido.
Assim, só será válido o ato ou negócio jurídico quando ambos manifestarem a sua vontade. Observe que se a gente está tratando de relativamente incapazes, a gente está tratando de pessoas que já estão próximos de adquirirem a capacidade plena. Então, o ordenamento jurídico entende que essa pessoa que já é relativamente incapaz, ela já pode praticar alguns atos desde que ela preencha um requisito legal, que é especificamente a assistência. Então, na assistência, tanto o assistido quanto o assistente praticam o ato juntos. Então, se a gente tiver que assinar o documento de venda lá da fazenda, tanto o assistido já vai manifestar a vontade, ou seja, ele vai assinar e concordar com a venda da fazenda, ou seja, vai constar o nome dele como alguém que está consentindo e manifestando vontade, mas a mera assinatura dele não será suficiente. Isso pode macular o negócio jurídico. Então, para que o negócio jurídico seja totalmente válido, ele vai requisitar também a assinatura, o concorde, o aceite, o entendimento do assistente, da pessoa que está ali no negócio jurídico assistindo aquele agente, comprador, vendedor, por exemplo, que seja relativamente incapaz. Tudo bem? Bom, o nosso próximo tema e objeto de estudo agora é um tema novo, um tema que nós não iniciamos ainda. Então, até aqui a gente estava finalizando aquele conteúdo que a gente já havia iniciado em sala de aula. Então, eu vou dar um tempinho aqui para você tomar uma água e a gente volta no próximo vídeo falando então de emancipação. Aguardo você!